Mis amigos, que Dios me los bendiga a todos ustedes, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos con nuestros amigos, la familia de la fe, los siervos de Dios. Aquí estamos para dar inicio a um seminário para o crescimento de sua vida espiritual. E nesse seminário, nós outros, missioneira Ivelice, missioneiro Victor e minha persona, estaremos falando a vocês sobre Jesus. Pero Jesus, bispo, todos me hablam sobre Jesus. Qualquer pessoa em uma igreja vai falar sobre Jesus. É verdade, estou de acordo. Pero existe o niño Jesus, existe o Jesus físico, o Jesus homem, e existe o Jesus ressuscitado. Aí está a diferença, missioneira. A partir de hoje vamos ensinar sobre o Jesus ressuscitado, missioneiro Victor, porque muitas pessoas, quando falam de Jesus, a pessoa diz: não, eu vou pedir ao Sagrado Coração de Jesus. E se falam de Jesus de uma maneira general, e muitos não conhecem ao Jesus ressuscitado. E é sobre isso que queremos falar um pouco a vocês. Aquele Jesus que foi ninho, que cresceu, chegou em sua juventude, foi a ser a obra de Deus, foi levado ao deserto, passou 40 dias em ayuno, volvió, foi injusticiado, isso todo sendo homem, foi crucificado, se recuerda? Depois se morreu. Esse Jesus homem e velhice se morreu. Era um ninho, o ninho Jesus. Se recuerda? Sim. Cresceu, deixou de ser um ninho. Passou a ser um predicador. Salió a predicar quando tinha 30 anos de idade. Salió a predicar. Predicou durante 3 anos, revolucionou o mundo, e como já estava escrito por Isaías, mencionado, profetizado, foi levado ao madeiro, morreu e ressuscitou. Ok? Então, a partir de hoje, falaremos a vocês sobre o Jesus ressuscitado. Aliste su vasito com água, o meu já está cá, o de los missioneiros também. Alístelo, porque ao final de cada seminário estaremos fazendo uma oração em seu favor. E esse mesmo seminário que estamos lendo, ele será, ahorita estará aí em la página para que você possa ler junto a nós outros, ok? Então, demos início a este seminário. Oremos antes para que Deus nos dê a direção e para que você cresça na presença dele. Padre querido e Padre amado, é em nome de seu Hijo Jesus que damos início hoje, a missioneira Ivelice, o missioneiro Victor e minha persona. Damos início hoje ao seminário Jesus ressuscitado. Senhor, habla a nuestro coração, aclara nuestras dudas e ensina a cada um de nós em el nome do Padre, em el nome do Hijo e do Divino Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem, comecemos então. Disse assim: Jesus ressuscitado, parte 1. Juan, en el capítulo 20, versículo 26 al 29, dice:
E depois de 8 dias, seus discípulos estavam dentro, incluindo a Tomás. Então Jesus apareceu quando as portas estavam cerradas. Se parou em meio de eles e lhes dijo: la paz sea com vosotros. Que glorioso, verdade? Mira quantas coisas interessantes, missioneira e velhice, há neste párrafo. Repita este párrafo, por favor, missioneira. Juan 20, 26 al 29. Y después de 8 días, sus discípulos estaban dentro, incluyendo a Tomás. Entonces Jesús apareció cuando las puertas estaban cerradas. Se paró en medio de ellos y les dijo: la paz sea con vosotros. Bueno, observen. Uma vez mais, missioneiro Víctor, léalo por favor. Y después de 8 días, sus discípulos estaban dentro, incluyendo a Tomás. Entonces Jesús apareció cuando las puertas estaban cerradas, se paró en medio de ellos y les dijo: la paz sea con vosotros. Que aprendimos com isso? Missioneira e velhice, missioneiro Víctor. Depois de 8 dias. Depois de 8 dias de quê? De haver-se Jesus morto. Ele ressuscitou. Veja que interessante. Depois de 8 dias, observe, seus discípulos estavam dentro. Dentro de quê? De algum lugar, de alguma sala, de algum lugar, de algum templo, de algum lugar eles estavam aí dentro. Observa que coisa interessante, incluindo a Tomás. Por que há-se questão aqui de incluir a Tomás? Porque Tomás era de los que no creía si no veía. Exatamente isto. Tomás era aquele típico crente que tinha que ver para crer. Você vê que hoje em dia há um dicho que diz: eu para essas coisas sou como Tomás, tenho que ver para crer. Isso deveríamos até ter vergonha de utilizar esta expressão, porque com Deus você não tem que ver nada, você tem que crer. Está escrito na palavra: basta crer, creia solamente e verás a glória de Deus. Para ver a glória de Deus há que crer. Então, neste dia, quem estava aí no grupo? Tomás. Observa. Então, Jesus apareceu. Imagina. Não disse aí, ele entrou, disse que ele apareceu. E apareceu quando? Quando as portas estavam cerradas. Que mostra isto, Bispo Roberto? Que você quer dizer com isto? Ele apareceu quando as portas estavam cerradas. Sencillo. Você, missioneira, você consegue entrar em sua casa quando a porta está cerrada? Você consegue, Victor? Você que está escutando-me, você consegue entrar em uma sala, em um estabelecimento, se as portas estão cerradas? Verdade que não? Eu tampouco. Você sabe por quê? Porque aquele Jesus que apareceu agir em meio do grupo de predicadores, já era o Jesus ressuscitado. Já não era mais o ninho Jesus.
já não era mais o Jesus homem predicador. Já não era mais o Jesus crucificado. Esse seminário é uma maravilha. Já não era mais os 3 Jesuses, vamos decírselo assim, que você menciona, nenhum de eles estava allí. Já não estava o ninho, já não estava o homem predicador e não estava ele crucificado. Sabe quem estava allí? Resucitado. Por isso ele apareceu em la sala, quando as portas estavam cerradas. Que digo ele quando ele apareceu a los discípulos? La paz sea con vosotros. La paz seja com vosotros. Observa, missioneira Iveli, que coisa gloriosa, missioneiro Victor. Ele poderia haver aparecido allí e poderia haver dito a Pedro: olá Pedro, como está sua suegra? Já foi curada a sua suegra? Ela estava um pouquinho enferma. Ele poderia haver entrado allí e dito aos discípulos: ei, volvi, mira como sou poderoso. Ele poderia haver entrado allí e havê-lo dito: não te lo dije eu, que ao terceiro dia eu volveria? Pero não, ele entrou e disse uma oração. Qual foi? La paz sea con vosotros. Que la paz seja com vosotros. Você sabe o que quer dizer isso, missioneiro Iveli, missioneiro Victor? La paz seja contigo. Que significa a expressão paz? Paz, tranquilidade. Todo o que há de bueno. Se você está enfermo, você está em paz? Se você está em la miséria, você está em paz? Se você está peleando com sua família, há paz? Jesus, ele disse: la paz seja com vosotros. Em outras palavras, sejam todos vocês agraciados de toda a bendição que eu posso dar. E nesse momento, eu traigo a vocês a bendição mais completa que existe: la paz. La paz seja com vosotros. Então, meus amigos, observa que coisa interessante. Veja como você vai aprender sobre este Jesus. O Jesus ressuscitado, ele não necessita chave para entrar em nenhum lugar. O Jesus ressuscitado, ele te traz paz. Você, qual Jesus você quer com você neste momento? Com todo respeito para que você entenda, estamos falando de época de Jesus, ok? Então, pergunto: qual Jesus você quer a seu lado? Resucitado. Qual você quer? Resucitado. Eu pensei que você queria ninho Jesus. Não, porque ele já cresceu. Ele já cresceu, viu como está a mente da pessoa? Não se trata de nenhuma crítica. E que se tome como crítica, que seja construtiva, que seja para seu crescimento. Qual Jesus você quisera a seu lado, Victor? Oi. Eu pensei que você quisera aquele Jesus homem que viveu aqui. Qual você quisera com você? Resucitado. Sabe por que queremos ser ressuscitado? Porque é o Jesus dessa época. Ele mesmo disse, quando ele vivia em la terra, ele disse aos discípulos: el Hijo del Hombre será entregado, el Hijo del Hombre será traicionado. Mas ao terceiro dia, el Hijo del Hombre, ele estava falando de ele, ressuscitará dentre los muertos. Por que é tão difícil de entender algo que Jesus já havia dito que ia acontecer?
¿verdad? Ele já havia dito que isto ia acontecer. Então, meus amigos, está aqui o primeiro párrafo deste seminário glorioso. El Jesus ressuscitado. Em la semana entrante, de hoje em 8, el miércoles de hoje em 8, nós vamos falar sobre um personagem bíblico, que era Tomás. Vamos mostrar-lhes a vocês como os discípulos aceitaram aquela visita de Jesus ressuscitado e como Tomás lo recebeu. Que o Espírito Santo me los bendiga a todos ustedes. Eu quero agora deixar o momento de la oração del Padre Nuestro, hecho por el misionero Víctor, por la misionera Ivelice. E eu me quedarei em silêncio, recebendo esta bendição del Padre Nuestro. E depois eu quero fazer a oração junto a los dos, por você que está em sua casa, com seu vaso com água. Oremos el Padre Nuestro, misioneros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre querido e Padre amado, temos aqui en esta mesa los 3 vasos con agua. Como cada uno de los seguidores trae consigo un vaso con agua. Yo te lo pido como ministro, predicador de um verdadeiro evangelho, líder desta igreja, desta congregação, bendice a cada vaso com água, bendice al pueblo que está conectado com nós desde Brasil, Colômbia, Venezuela, Chicago, Califórnia, Suíça, Japão, que a cada uma dessas pessoas se lhe chegue a bendição do Senhor. Consagra estas águas em nome do Padre, do Hijo e do Divino Espírito Santo. E todos os que creem digam: assim seja, assim será, amém, amém. E graças a Deus. Bebamos de água com muita fé. Amém. Meus amigos, o Espírito Santo te ha bendecido. Creia em este mensagem de hoje. Recuérdese, domingo, este domingo, a las 10 de la mañana, estaremos recebendo as fotografias de todos ustedes. Aqui atrás mío está o altar de la Sagrada Família. En este altar que está aqui atrás, você vai trazer uma prenda de roupa de seu familiar que está enfermo, uma fotografia, para que podamos clamar em favor da Sagrada Família. Deus me los bendiga a todos. Será hasta miércoles de hoje em 8, o domingo em el santo culto em favor de sua família. Bendições a todos. Nos vemos.